Você esteja bem e em paz. Te convido a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bom, quando lemos uma passagem como esta, um versículo assim, nós glorificamos a Deus, porque nós percebemos que Deus se preocupa em nos testificar que somos seus filhos. Isso lança fora todo o temor, toda a preocupação, nos enche de paz, nos enche de gratidão. Mas como que acontece esse testificar? Como que o Espírito testifica, como que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus? Vamos tentar entender para quem Deus testifica pelo seu Espírito que somos filhos de Deus. Procure se identificar nesta passagem. E se você não se identificar como filho de Deus, você terá a oportunidade hoje de mudar a sua situação. Vamos tentar analisar isso. A palavra testemunha ou testifica nesse texto significa apresenta evidência de algo que pode ser provado sendo verdade. Então a palavra testifica ou testemunha nesse texto, ela é a evidência, ela quer dizer, a evidência de algo que pode ser provado como verdade. Por exemplo, quando os apóstolos eles receberam a credencial apostólica para organizar a igreja, isso foi para testificar para as pessoas que Deus estava enviando aqueles apóstolos, Quando vemos aqui em Hebreus, capítulo 2, verso 4, nós vemos isso. Hebreus 2:4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, nós vemos aqui que esse testemunhar ou testificar apresenta a evidência de algo que pode ser provado. Quando aqueles homens começaram a pregar, os judeus estavam ali acostumados com os conceitos da religião judaica, Quando aqueles homens começaram a pregar sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a salvação, vida eterna e tal, eles não entendiam bem aquela pregação, mas Deus testificava juntamente com eles, dando essa credencial que eles tinham, desses dons extraordinários, dons miraculosos. E esse testificar de Deus apresentava fatos para eles que poderia ser provado como verdade. Aquilo estava acontecendo porque de fato Deus estava com eles. Também aqui em 1 João, capítulo 5, verso 8, encontramos esse testificar. 1 João 5, 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. A água e o sangue, eles não falam, mas eles testificam que Cristo morreu na cruz para salvar o seu povo, para a remissão dos pecados de todo aquele que crê. Então nós vemos que a água e o sangue, eles são tratados aqui também como um testemunha. Eles testificam na terra que o Filho de Deus esteve entre nós e morreu na cruz para salvá-los. Então, portanto, quando nós vemos aqui nessa passagem de Romanos 8, 16, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é que o Espírito Santo ele fica falando conosco, mas ele evidencia por fatos algo que prova ser verdade isso. Para ficar mais claro,
Vamos ler aqui Romanos 8, só que a partir do verso 13. Romanos 8, a partir do verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E vamos ler o 17 também. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós vemos aqui que esta passagem, Paulo fala aí, no verso 15, de dois espíritos. Vamos ler o verso 15 de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai. Então nós não recebemos o espírito de escravidão. Paulo fala de dois espíritos. Um é o espírito da escravidão e o outro é o espírito da adoção. O de escravidão nos conduz em medo, nos prende pelo medo. O espírito de escravidão, ele nos leva a fazer coisas torpes, coisas que não agradam a Deus, coisas que não são pertinentes ao reino de Deus, que não são pertinentes à casa do Pai, às regras do Pai, às orientações do Pai. São coisas contrárias às coisas que Deus nos ensina. E esta desobediência nos prende no medo. Nós sentimos temor de muitas coisas. Este é o espírito da escravidão. Pessoas que vivem com medo, inseguras, sem fé suficiente para se libertar deste medo. Pessoas que vivem em desobediência às coisas de Deus, que pecam com muita facilidade e muitas vezes nem se importam de estar em situações pecaminosas. Essas pessoas estão ainda presas ao espírito de escravidão. Quando nossos pais, Adão e Eva, caíram lá no Éden, eles foram expulsos do Éden. E tanto eles, após a queda, como a sua descendência, nasceram condicionados ao pecado. Estão escravizados, todos escravizados no pecado. Por isso a palavra diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E esta escravidão do pecado, esse espírito de escravidão do pecado, só é possível a pessoa se libertar dele através do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo na cruz, se submetendo a Cristo e a sua palavra em obediência. Quando o homem ele consegue se libertar desse espírito de escravidão, é quando ele é atraído pelo Espírito Santo, quando o Pai o leva a Cristo e o Cristo o santifica, através do seu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. Ou Pai. Considerar Deus como Pai. Quem considera Deus como Pai é aquele que entra no seu repouso, que entra na obediência, que começa a viver nas coisas concernentes às coisas do Pai. Então são dois espíritos que fala aqui. O espírito da escravidão e o espírito da adoção.
A escravidão prende pelo medo, a adoção liberta pelo amor. Então nós vemos aqui, o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Aqui, a pessoa que vive segundo a carne está caminhando para a morte, porque ela está presa no espírito de escravidão. Mas, se pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Veja que esse mortificar os feitos do corpo, a tendência da carne para o pecado, só pode acontecer pelo Espírito. Veja aqui, vamos ler de novo. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos nos santificar e mortificar os feitos do corpo. E se nós não mortificarmos os feitos do corpo através do Espírito Santo, nós vamos continuar presos ao espírito de escravidão que nos leva a pecar e que causa temores em nós, inseguranças, medos, paranoias, suspeitas más sobre as coisas, pessimismos, tristeza sem motivo aparente e tantas outras situações próprias dessa escravidão do pecado, que todos nós estávamos sujeitos, Toda a humanidade sujeita à vaidade, não porque quis, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi o pecado. Então as pessoas têm complexos de inferioridade, não têm ousadia, existe uma timidez que as impede de prosseguir, de conquistar coisas, de evoluir, de crescer espiritualmente. Todas essas coisas, elas são... está na malha, na rede da escravidão. E nós somos libertos disso tudo através da adoção de filhos. E toda vez que escutamos uma palavra assim, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. E quando nós nos submetemos a esse chamado, quando nós aceitamos este convite, nós começamos então a encontrar a libertação deste espírito que atemoriza. Porque estamos sendo atraídos pelo espírito de adoção, que é o amor do Pai para conosco, Então nós vemos que o Espírito, ele testifica com o nosso espírito. Como que acontece isso? Quando nós percebemos pelo nosso espírito evidências que somos filhos de Deus, Percebemos pelo nosso espírito as evidências que somos filhos de Deus, porque obedecemos, porque fugimos do pecado, porque buscamos santificação e comunhão, porque desejamos cultuar a Deus e tantas outras coisas. Nós vemos ali na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Cuidado, que ninguém venha a vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele fostes circuncidados,
não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Olha como que funciona essa libertação, né? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Então nós vemos aqui que o espírito de adoção, através de Cristo, nos liberta desse espírito de escravidão. E quando nós somos libertos desse espírito de escravidão, o nosso comportamento muda. Nós começamos a viver guiados pelo Espírito Santo. Então, eu só vou continuar esse texto aqui para que nós possamos entender bem. Verso 16 aqui de Colossenses capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça de todo o corpo, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nós precisamos dessa comunhão com a igreja, para nós não sermos mais enredados pelo espírito de escravidão, que se apresenta de muitas formas. Então quando nós vemos aqui, voltando lá para o nosso texto original, de Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testificar é por evidências da nossa transformação. Intimamente nós sabemos disso. Nós sabemos como nós éramos, o que buscávamos, o que sentíamos, os medos que tínhamos e como somos agora. Então o Espírito testifica com o nosso espírito por evidências que comprovam a verdade. Por isso temos a segurança da salvação em Cristo. Porque essas evidências em nós, no nosso íntimo, muitas vezes as pessoas de fora percebem também. Mas só nós podemos saber se de fato houve essa transformação por essas evidências. Porque hoje nós somos obedientes, hoje nós fugimos do pecado, eventualmente pecamos, infelizmente, mas não vivemos mais no pecado. Viver no pecado nos incomoda, nós ficamos inconformados, nós não queremos mais viver no pecado. Então, estas evidências, por isso fala o Espírito testifica com o nosso espírito, essas evidências, elas nos mostram, nos provam pela verdade que houve essa transformação. Então vamos ler de novo aqui, do verso 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Verso 14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos em obediência. Preste atenção numa coisa: Deus não tem filhos desobedientes. Nenhum dos filhos que foram atraídos pelo Espírito Santo, que foram libertos do espírito da escravidão, é desobediente. Nós fraquejamos, nós pecamos às vezes por causa da nossa fraqueza, mas pecamos, logo nos arrependemos, queremos abandonar, queremos voltar à comunhão. Nós não vivemos em desobediência deliberada a Deus. Isso porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus não tem filhos desobedientes. Se nós estamos em desobediência, nós ainda estamos sujeitos ao espírito da escravidão. Nós ainda não estamos no espírito da adoção, na qual clamamos Abba Pai, que nós nos comportamos como filhos de Deus, seguindo as coisas concernentes à casa de Deus, as coisas de Deus. Então Deus não tem filhos desobedientes. Nós somos filhos porque fomos alcançados por esse espírito de adoção. O sacrifício de Cristo na cruz, a graça eficaz que nos alcançou, nos atraiu por amor e nos libertou então desse espírito da escravidão. Podemos mortificar os feitos da carne pelo Espírito. Sem a ação do Espírito, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Então o que nós entendemos de tudo isso? É que esse testificar do Espírito Santo com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, é por evidências da transformação interna que aconteceu conosco. Essas evidências são testemunhas da verdade. Essas evidências de transformação testemunham que eu sou filho de Deus. Por isso, o verso 16, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é por eventualmente ouvir um sussurro no ouvido, ou ter uma visão, ou dizer que o Espírito Santo fala conosco, não. Mas pela evidência da verdade, da transformação que efetivamente ocorreu em nós, da nossa mudança de mente, que nós não buscamos mais as coisas pertinentes à escravidão que nós buscávamos antes, para servir o nosso Senhor que nos escravizava. Agora nós buscamos as coisas do alto, para servir ao nosso Senhor, que nos adotou como filho da herança, filhos da sua aliança, e nos adotou por amor. Então a conclusão disso, irmãos, é que se você tem que fazer uma reflexão verdadeira em você, transparente, clara, absoluta, sincera e humilde. Se você não tiver humildade para reconhecer isso dentro de você, e você não tiver as evidências do Espírito Santo, se você não tiver humildade para reconhecer isso, você corre o risco de continuar escravizado pelo espírito de temor.
espírito do pecado, que faz a pessoa viver pela carne e caminhar para a morte. Então é necessário uma reflexão verdadeira, sincera, humilde, absoluta, interna. Faça isso hoje. Se você não tem essas evidências em sua vida, dessa transformação, eu te convido a trocar. Eu te convido a trocar o espírito da escravidão e do medo pelo espírito do amor e da adoção como filho de Deus. Isso se faz somente de um jeito, só tem uma maneira de fazer isso. É submetendo-se a Cristo e a sua palavra. A partir de agora, porque é Ele que nos fortalece e nos guia. Então, se você não identifica transformação em você, se não há em você o testemunho desta verdade, que você foi transformado na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar, na sua conduta, você ainda pode estar sujeito ao espírito de escravidão. Mas, se você está ouvindo esse chamado, e se você tem o desejo de mudar essa situação, você pode clamar hoje pelo espírito de adoção, que lhe fará clamar Abba Pai, ou seja, de fato se reconhecer como filho de Deus, chamá-lo de Pai. Verdadeiramente, é necessário essas evidências de transformação. Então eu convido você hoje a, de forma humilde, submeter-se a Cristo, através da sua palavra. Eu convido a você que comece hoje a ler o Evangelho de João e leia ele inteiro. Nem que você leia aos poucos, um capítulo por dia, mas leia o Evangelho de João inteiro e submeta-se àquele que deu sua própria vida em resgate de muitos. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que não crer já está condenado. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Busque entrar nesta comunhão. Entregue-se totalmente a Cristo. Mude sua forma de pensar. Pense apenas nas coisas do alto. Aprenda de Cristo lendo a sua palavra. A Bíblia vai ser a sustentação. A palavra de Deus que está na Bíblia vai ser a sustentação desta sua mudança. Te desejo sucesso nisso. E que você clame a Ele e fale: Senhor, sou um miserável pecador, mas a Tua graça é tão eficaz que pode alcançar até a mim. Eu creio no Senhor e quero submeter-me à Sua palavra e ao Seu senhorio, no nome santo e poderoso de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique em paz.